Graça e paz do Senhor Jesus, mais um dia onde o Senhor tem nos abençoado com a sua palavra, com a presença dele nas nossas vidas. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a pergunta que o Senhor faz hoje nas nossas vidas é: por que ler a Bíblia? Por qual motivo eu preciso ler a Bíblia? Para que a Bíblia serve? A Bíblia não é só um livro que conta uma história. A Bíblia, ela é a palavra viva de Deus. E então, muitas vezes a gente tem esse questionamento, muitas pessoas às vezes têm essa pergunta, por que eu preciso ler a Bíblia? Para quê? Além de conhecer a história de Jesus e como Deus criou todas as coisas. Então existem algumas coisas que a Bíblia nos proporciona quando nós a lemos. E uma das coisas que a gente adquire quando lê a Bíblia, quando lê a palavra de Deus, é a gente conhece verdadeiramente Deus. Como eu já falei aqui no início. Então, quando eu leio a Bíblia, eu conheço Deus, eu conheço a essência de Deus, eu conheço quem Deus é, eu conheço o que Deus faz, o que Ele pode fazer. Então, quando eu leio a Bíblia, eu conheço a essência do Deus que eu sirvo, eu conheço os milagres que Ele pode fazer, eu conheço tudo aquilo que Ele pode me proporcionar, e a presença dEle na minha vida. Ele pode me tirar do caminho errado, Ele pode me trazer para a luz, Ele pode abençoar a minha vida. Então, através da Bíblia, através de ler ela, você vai conhecer a Deus de verdade. Não só de ouvir falar, não só de uma história, mas você vai conhecer a Ele, sentir Ele, você vai conhecer Ele espiritualmente. Então, é preciso ler a Bíblia para conhecermos Deus, conhecermos Jesus, seu Filho, conhecermos aquilo que Ele fez, o sacrifício, que Ele pagou para que nós pudéssemos ter a vida e a salvação. Então, a segunda coisa que a Bíblia nos proporciona quando nós lemos ela é aprender a viver. Então, a Bíblia, ela é a gente pode comparar também como se fosse um manual de instrução do crente. Porque muitas vezes o crente tem dúvidas de como deve se portar, de como pode falar, de como pode andar, do que pode fazer, do que não pode fazer. E a Bíblia, ela é uma instrução todos os dias para a nossa vida, a palavra de Deus. Então ela nos ensina como devemos andar, como devemos falar, como devemos tratar o nosso próximo, como devemos vigiar, como devemos evitar as coisas, o que nós não podemos fazer, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Ela me ensina a ter mais proximidade com Ele. Então, a partir disso, eu consigo ter os princípios para ter uma vida de felicidade e harmonia com Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, então eu consigo ter esse norte. Se Jesus, por onde eu vou andar? O que eu devo fazer? Porque constantemente nós que somos cristãos e às vezes quem não é, fica se questionando se o que será que é o pecado? O que é pecado? O que eu posso fazer? O que eu não posso? Será que isso que eu estou fazendo é errado? Será que eu estou fazendo isso agrada a Deus ou não agrada? E a Bíblia vai te ensinar isso. E outra, a Bíblia também ela vai te dar a direção. Ela vai te mostrar o caminho que você tem que andar. O tipo de pessoa que você tem que viver. Quais você tem que tirar da sua vida. Então a Bíblia ela te ensina a caminhar segundo a palavra de Deus. Caminhar segundo a vontade dEle. Nos mostra como nós devemos ter a nossa conduta. Porque quando nós servimos a Deus, nós temos que ser separados das coisas do mundo. Porque a palavra de Deus mesmo diz que a Bíblia mesmo fala que o mundo já é do maligno.
Então eu tenho que me separar das coisas do pecado, das coisas erradas. Daniel já dizia isso quando ele foi para a Babilônia, ele dizia: no meu coração eu decidi não me contaminar. Então todos os dias é colocado nas nossas mesas manjares. E nós temos que todo dia decidir não nos contaminar com as coisas desse mundo. E quando nós lemos a palavra, ela vai nos ensinar, ela vai nos mostrar o que devemos fazer e por onde devemos andar. Então ela vai te dar um norte de como você deve ter uma vida cristã. Uma vida de um servo de Deus, de um discípulo de Cristo. E um outro ponto importante que a Bíblia traz também, ela traz conforto. A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala ao coração angustiado, ela consola aquele que está triste, ela traz uma mensagem de paz. O Senhor, ele nos traz conforto, ele nos traz amor, ele nos acalma em meio à angústia, em meio à tempestade. Então, quando eu leio a palavra, o Senhor, ele mostra para nós as promessas que ele tem, as bênçãos que ele tem, aquilo que ele vai fazer. Ele mostra: ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu acalmo a tempestade, eu mudo a situação, eu curo aquilo que tem que ser curado. Eu ressuscito o que estava morto, eu restituo o que foi tirado. Então, quando eu leio a palavra de Deus, ela me traz um conforto ao coração angustiado, a um coração aflito, a um coração triste. A palavra traz vida, ela traz amor, ela traz paz, ela traz conforto, ela traz consolo. Então a palavra, ela também é isso, ela nos traz isso. E por que a gente fala disso? Porque a Bíblia, como eu já disse, ela não é só um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é como se fosse a boca de Deus nas suas mãos. É como se quando você abrisse a Bíblia e começasse a ler, o próprio Deus falasse com você. Então por isso que é preciso você ler a Bíblia, se aprofundar nela e quando você for ler, ore pedindo discernimento. Para que assim você consiga entender a palavra de Deus. Sabe, ore e fala: Senhor, eu vou ler a Tua palavra, eu quero sentir a presença, eu quero ouvir a Tua voz, me dê sabedoria para entender cada linha que eu estou lendo, cada ponto que o Senhor vai falar comigo através dessa palavra. E assim, quando você faz isso, você vai ler e você vai sentir como se o Senhor estivesse falando com você. E você vai sentir a presença dEle. Você vai conhecendo mais a essência dEle. Você vai aprendendo a caminhar. Você vai tendo consolo, tendo paz, tendo alegria no Senhor. Recebendo o amor dEle para a sua vida. Então é preciso que nós venhamos meditar na palavra. E quando eu faço isso, irmão, como é que eu faço isso? Você tem que determinar horários específicos para você ler a Bíblia. Sabe, determine tempo específico para você meditar. Não somente leia um versículo isolado, mas leia um capítulo. Escolha um livro, peça orientação a Deus. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. No Antigo Testamento você vai encontrar a história de Deus, dos profetas. E no Novo Testamento você vai encontrar a história de Jesus e os discípulos. A ressurreição, a crucificação. Então tudo isso vai te trazer mais conhecimento e vai te aproximar mais de Deus. Então determine um horário no seu dia, um local específico e leia a palavra. Todos os dias. Busque todos os dias. Ao levantar, agradeça a Deus, faça a sua oração. Se você tiver tempo, já leia a palavra. Sabe, logo cedo, para que você venha se edificar, para que Deus fale contigo logo de manhã, para que você seja revestido do poder de Deus. E assim o seu dia vai ser abençoado. Você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. As ciladas que ele preparou durante todo o dia, durante a sua caminhada, você vai estar forte. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Então, medite na palavra do Senhor. Busque ela dia e noite. Para que assim você conheça Deus e Ele possa falar com você poderosamente. A arma do cristão contra o pecado, contra as hostes do inimigo, contra o próprio diabo, é a palavra de Deus. A palavra que é, a espada. A palavra é a espada que vem cortando
matando, que vem tirando todo o mal. Timóteo fala isso. A palavra, ela nos serve para que a gente venha aprender, ela serve para ensinar, ela serve para repreender. Então ela serve para me ensinar aquilo que eu não sei, aquilo que eu preciso fazer, mas ela serve para me repreender quando eu estou errado. Ela serve para me corrigir quando eu estou no caminho errado. E ela serve para me instruir a ser alguém justo. O versículo 17 termina dizendo assim, ó, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então é preciso que você venha buscar a palavra. Pegue esse hábito, esse costume de ler todos os dias a palavra de Deus. Porque quando você começar, você vai sentir tanta vontade de saber o próximo capítulo, a próxima continuação, aquilo que está acontecendo, o que Deus falou depois disso, o que o profeta fez depois disso, e depois do milagre, o que Jesus fez. E você vai querer ler mais e mais e mais. Então, que nesse dia você possa entender que o Senhor está te dizendo, filho, busque a minha palavra. Nós precisamos buscar a palavra, para que a gente venha também ser cheios. A palavra é o alimento do Espírito. Então, quando eu alimento meu Espírito, eu estou forte e a minha carne enfraquece. Mas quando eu não alimento meu Espírito, eu estou alimentando a carne. E aí a minha carne fica forte. E aí é onde eu caio, é onde eu peco, onde eu erro, é onde eu saio do caminho. Então, alimente o seu Espírito lendo a palavra de Deus. Amém? Que essa palavra possa ter falado poderosamente ao teu coração. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por essa palavra. Obrigado por esse dia abençoado ao qual o Senhor nos concede para ouvir a tua voz, para que o Senhor venha nos ensinar, para que a tua presença venha sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos dito diariamente que precisamos te buscar mais, Pai. E hoje o Senhor tem nos ensinado o porquê precisamos ler a Bíblia, ler a tua palavra, para que nós venhamos ter mais proximidade contigo, te conhecer, saber o que fazer, Senhor. Obrigado, Senhor. Coloque em nossos corações esse desejo, essa vontade de ler a palavra todos os dias, Pai, para que assim nós venhamos estar cheios do conhecimento e aptos para fazer a obra do Senhor, Pai. É o que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa palavra, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você vê que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal e ative as notificações para que quando um novo vídeo sair, o YouTube possa te avisar. Amém? Fique com Deus.